Sport TV News de volta para falar sobre os sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense. O lateral Alan Ruschel foi o primeiro dos 4 brasileiros que sobreviveram a receber alta. Ele deixou o hospital em Chapecó na tarde de ontem e agora pela manhã ele concedeu uma entrevista coletiva. Muito emocionado, Alan Ruschel falou sobre o acidente e disse que quer voltar a jogar futebol. Você acompanha agora. Acho que não tem palavras para explicar o que eu estou sentindo. É uma mistura de sentimentos, né? É uma alegria grande por poder estar aqui de novo, sentado aqui, mas ao mesmo tempo um luto por ter perdido vários. Desculpa. Por ter perdido muitos amigos. Mas como eu postei uma foto esse dia falando que seguirei em frente, honrando os que hoje foram morar com Deus, né? E honrarei seus familiares que aqui ficaram, que hoje estão sentindo a dor. Então farei de tudo para voltar a jogar, né, com muita paciência, mas farei de tudo para poder dar muita alegria a seu Plínio, aos médicos aqui que estão aqui presentes, Mendonça, Edson, todo mundo que torcem pela Chapecoense. Então farei de tudo para dar muita alegria para esse pessoal aqui. A partir desse momento, então, o jogador fica à disposição de todos. O Dr. Mendonça, inclusive, nos dará uma orientação com relação ao tempo da coletiva. Então, está aberto as perguntas, o microfone da parte fica à disposição. Bom dia, Alan. Primeiramente, parabéns. É um prazer para todos nós vê-lo com vida, saudável e falando. Poucas horas depois do acidente, lá na Colômbia, por conta da lesão na coluna, especulava-se até a possibilidade de você perder os movimentos da perna, e a gente viu ontem você saindo caminhando do hospital e menos de 20 dias depois dando essa entrevista coletiva aqui pra gente. O que explica isso aqui? Cara, Deus, a única explicação. No momento que caiu aquele avião, Deus me pegou no colo e falou que eu tinha mais missão aqui na Terra. Por isso que ele não me levou. Então a única explicação que tem foram 2 milagres na minha vida, cara. O primeiro de eu estar aqui, vivo, e o segundo milagre de eu poder estar andando. Pelo que os médicos me falaram, foi uma lesão grave que eu tive na coluna. E hoje poder estar aqui, poder estar caminhando, é milagre de Deus, cara. Só Deus. Alan, antes de qualquer coisa, é isso que a gente tem que trazer para você. Assim, a gente está testemunhando aqui um milagre, acho que é uma lição tudo que você está vivendo e que a gente está vendo. Mas eu queria te perguntar, assim, o país inteiro se comoveu com essa tragédia, o país inteiro refletiu sobre o que ela tem para ensinar, a população de Chapecó, nós jornalistas, a comunidade do futebol. Mas você, nesse tempo todo já analisando o que aconteceu, eu queria te perguntar, o que você pretende mudar na sua vida a partir de agora, com o que você passou? Acho que você tem que aprender a viver a tua vida, né? E nem a gente nunca tinha planejado muitas coisas para as férias, para final de ano. E estava indo para um jogo e simplesmente tu não sabe se tu vai voltar, tu não sabe, né, o que vai acontecer daqui 10 minutos. Então, eu acho que eu tenho que... o que eu levo de lição é viver a minha vida, viver a vida, aproveitar a vida e fazer o bem.
porque o que fizeram comigo durante esses dias não tem explicação. O jeito que me trataram lá na Colômbia, o jeito que me trataram aqui, o que os médicos fizeram por mim não tem explicação. Então, o que eu tenho para levar é viver a vida e fazer o bem. Alan, primeiro, parabéns pela tua recuperação. Eu gostaria de pedir se tu lembra de alguma coisa de antes do acidente, quando você estava lá, se tu lembra de alguma coisa desse momento. Não. Eu lembro a gente saindo de São Paulo, depois a gente chegando em Santa Cruz de la Sierra e a gente saindo de lá. Não lembro do voo, não lembro do acidente. O que eu lembro depois é a minha esposa Marina falando comigo lá no hospital. É o que eu lembro. E o que tu imaginou quando você viu ela? Não parecia, não sei, um sonho, algum pesadelo, não sei. Não sabia o que estava acontecendo. E aos poucos foram me contando. E aí, aos poucos, a ficha foi caindo, assim. Mas quando eu vi ela, assim, eu não sabia o que estava acontecendo, não lembrava do jogo, não lembrava de nada. Então, não... É uma coisa muito louca, assim, eu não sei te explicar o que aconteceu. Ô, Alan, em relação ao dia do acidente, que você disse que lembra pouca coisa, chegou a se comentar por aqui que você teria trocado de poltrona antes do avião decolar de Santa Cruz de la Sierra. Você confirma isso? Teve isso mesmo? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi, você chegou, sentou em que ponto e mudou para que lugar? Teve. Quando a gente chegou em Santa Cruz de la Sierra, a gente ia pegar o voo fretado e o Cadu pediu pra gente sentar um pouco mais. Eu estava sentado lá um pouco mais para trás e o Cadu pediu para eu sentar um pouco mais para frente para deixar os jornalistas sentados no fundo. E eu lembro que na hora eu não quis sair dali. Aí eu e o Foma e por olhar para ele, ele insistiu para eu sentar com ele. E aí eu saí lá de trás e fui sentar junto com o Foma. Essa foi a parte também que eu lembro. A gente fica muito solidário, né, enfim, consternado realmente, porque é uma emoção muito grande para você, uma ótima recuperação. Para um profissional que vive viajando, né, como jogador de futebol, a gente sabe quão importante é estar em casa, né? A gente dá muito valor a isso. E acredito que nesse momento mais ainda, como que foram essas primeiras horas suas, dormir em casa com a sua família? Queria que você lembrasse essas últimas horas. Ah, cara, é uma situação, acho que todos vocês devem imaginar como é que é chegar em casa. Depois de dias de trabalho, dias de viagem, vocês sabem como é chegar em casa, né? Ver a tua família. Então, para mim, depois de toda essa situação, chegar em casa, poder dormir com a minha esposa, poder ver meu cachorro, minha mãe, ter todo mundo em casa, pra mim é uma sensação única, cara, não tem explicação, assim. Não tem palavras para descrever o momento que foi quando eu cheguei em casa. O Alan, parabéns pela recuperação, tá todo mundo torcendo aí por você. Um cara que sempre entrou nesse corredor aqui, pronto para o treino. Qual foi o sentimento hoje quando entrou no corredor? E se você já deu uma olhada para o campo e se vai fazer isso? Quando eu entrei aqui, como eu falei para o seu Plínio, a sensação de estar voltando para casa também. Falei para ele que vou dar muita alegria para ele ainda, para todos os torcedores da Chapecoense. E com muita dedicação, muito esforço,
muito trabalho. Com certeza eu vou dar uma volta por cima e vou voltar a jogar. Alan, não sei se você acompanhou, imagino que sim, os desdobramentos a respeito das investigações que estão sendo feitas por causa do acidente. Especula-se até agora, um indício mais forte de que faltou combustível, enfim, porque a empresa decidiu não colocar o suficiente. Como que você está analisando isso e o que dizer a respeito? Na verdade, procurei nem falar muito do acidente, né? Procurei evitar de ver, de olhar notícias, até para não ver coisas, né, que de repente eu não iria gostar, mas pelo que deu para ver um pouco por cima aí, acho que teve um pouco de ganância para mim. Alan, ontem os médicos disseram que você conseguiu ver rapidamente o Neto, né? Conseguiu fazer uma visita rapidamente. Queria que você comentasse como que foi esse reencontro ali, vocês dois. O Neto é um cara, é um amor de pessoa, cara. Neto é outro milagre de Deus, cara. Assim como o Rafael, o pessoal de lá. E o Neto é um cara sensacional, cara. O Neto, eu já tinha uma amizade boa com ele antes do acidente. A gente já se dava super bem, sentava do lado aí um do outro, quase na bancada ali no vestiário. E hoje o Neto é um cara que eu vou levar pra vida toda como um irmão pra mim, cara. Alan, eu conversei ontem com o Mitue, que jogou contigo no Juventude, né? Vocês se aproximaram bastante, passou a manhã contigo ontem no hospital. E ele me disse que ficou impressionado com a tua recuperação e com a tua vontade de voltar a jogar. Que você teria dito que em 6 meses você quer estar de volta a jogar. O teu plano é esse mesmo, que de repente em 6 meses você já possa estar de volta ao futebol? Falei com o Mendonça na Colômbia ainda que queria voltar antes. Queria voltar antes, mas o Mendonça falou que precisava calcificar primeiro ali a coluna, que daria no mínimo uns 3 meses. E aí com muita fisioterapia, né, e trabalho, ele via grande chance de eu voltar a jogar. Então eu fiz os meus cálculos. Calculei 3 meses para calcificar, já se passaram quase, foram 20 dias. Mais uns 2 meses e meio para fortalecer bem a coluna. E mais uns 3 meses para recuperar a massa, que eu tô só na capa do grilo agora. Recuperar a massa e depois voltar a jogar. Alan, primeiro, parabéns pela recuperação. Acho que era uma força conjunta, e até quem de nós jornalistas que costumeiramente temos que nos isentar muitas vezes de tudo e ficar na retaguarda, a gente acabou se envolvendo e muitas vezes a gente chorou junto aqui com todo mundo. E a voz embargada, enfim, mas eu queria ver o seguinte, é algo muito simples para muitas pessoas, mas a gente soube que você teve, assim como o Neto, pedidos muito simples de o que comer, por exemplo, assim, que era aquela saudade que você tinha de casa, do hábito das pessoas, e de uma comida que para muita gente é muito simples, mas que fazia falta para vocês também rememorar o carinho de casa e das pessoas. Queria que você dissesse se conseguiu comer aquele cardápio que você pediu, enfim, como é que foi esse momento pós, assim, essa ambientação novamente aqui com o Brasil? Cara, quando acontece esse tipo de situação, a gente começa a dar valor para as coisas simples da vida. Eu estava falando para minha esposa Marina um dia que lá no hospital, lá na Colômbia, como eu estava com vontade de tomar um café
pão e nata e presunto, cara. Todo dia de manhã a gente levantava e aí eu tomava, comia. E lá não tinha, e aí eu falei pra ela, cara, tô com uma vontade de tomar isso aí, não tem noção. E hoje a gente dá risada, né? Brinca, mas são coisas simples da vida que a gente começa a dar valor, né? E também, não sei se o Mendonça sabe, mas o Edson descobriu depois, quando eu tava na UTI, tomei uma coca. Não sentia gosto de nada. Aí comecei a comer e não sentia, tomava. Odeio manga, cara, eu comia uma manga inteira, porque eu não sentia gosto. Aí falei pra Marina, amor, vai, compra uma coca pra mim. E ela, não pode, não sei, compra, quero tomar uma coca, não quero sentir uma coisa diferente. E ela foi e buscou, aí falou pro Edson, né, e o Edson, não, uma por dia de repente pode, só que só foi aquela lá e não liberou mais nenhuma mais. Não liberou, aí chegando aqui, a primeira coisa que eu pedi realmente foi para comer um feijão, um arroz e um bife acebolado, que para mim é o que fundamental a alimentação, e eu não estava comendo quase nada lá. E para mim foi muito bom, foi realmente o que aconteceu aqui. Você, além de Milagre, você, Neto, Foma, vocês são parte da memória da Chapecoense, né? Não só pelo que vocês fizeram, mas também pelo que vocês têm guardado dentro de vocês. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco o que fica para você da Chapecoense que você viveu e o que você espera da Chapecoense daqui para frente. A Chapecoense, como a maioria de vocês viram aqui, era muito mais que um time. A gente tinha uma família, realmente. Visto nos últimos... No dia do jogo do Palmeiras, a gente voltou do jogo, estava voltando do jogo, e eu estava conversando com o Anderson Paixão. E aí nós estávamos conversando sobre logística e coisa. E aí nós tocamos nesse assunto. E eu falei pra ele, cara, nesses últimos 3 meses foram muitos jogos, meu Paixão. Ele falou, pra tu ver, a gente fica mais tempo junto do que a nossa própria família. Eu falei, verdade, cara. Por isso que a gente tá onde a gente tá e tá chegando onde a gente tá chegando. Porque a gente tinha, dentro daquele vestiário, uma união muito forte. A gente era muito unido. Além de colegas de profissão, de trabalho, a gente era amigo. Então, isso que eu levo, e que eu vou levar da Chapecoense antes do acidente. E o futuro? E para o futuro, como eu falei, espero voltar a jogar o quanto antes e poder levar um ambiente que carrego comigo de antes, poder levar para dentro do vestiário para os próximos atletas que chegarem aqui. O Alan, a gente acompanhou à distância aqui a sua recuperação na Colômbia, e você teria feito uma promessa aos médicos e aos enfermeiros de fazer um churrasco para eles lá, né? Quando é que você pretende cumprir essa promessa? Não, prometi, promessa é dívida, vou pagar. Falei pro Edson. Você está liberado para comer carne já, não? Não, o Edson falou que é só proteína. Então, claro, e picanha, o negócio está cobrando aqui. Maionese da Marina também. O Foma, se Deus quiser, tocando um violão pra gente também, com certeza. Pretendo pagar esse churrasco aí o quanto antes, né? Vou agora pra casa dos meus pais lá em Nova Hartz, ficar uns dias com meu pai. Depois planejar minha volta para cá para dar continuidade à fisioterapia, aos trabalhos aqui, para poder voltar o quanto antes.